Essa semana eu ganhei uma Bíblia de presente. Bonita, né? Obrigado. Obrigado pelas felicitações. Quem tem Bíblia de papel aí? Deixa eu ver. Quem tem Bíblia de celular aí, no aplicativo? Levanta aí. É bênção, hein? Outro dia eu estava no grupo familiar, lá na casa do Lucas, lá na casa do Orlídio, na verdade, né? E eu olhei para lá, estava todo mundo com Bíblia de papel aberta. E a Dori falou: Olha que coisa linda. E sabe que parece que está voltando isso, né? E claro, Bíblia é Bíblia, tá, irmãos? Tem que estar no coração, se é virtual, se é no papel, né? Mas eu acho que a gente que é um pouquinho mais velho gosta do papel, né? Gosta do barulhinho, gosta de folhear a página. Mas Bíblia tem que estar no coração, né? Então, procure aí Evangelho de João, capítulo 10. Irmãos, nunca foi tão fácil ouvir alguém falar de Deus. Nunca houve tantos influenciadores, nunca houve tantos pregadores dizendo como você deve viver, te ensinando a ter sucesso, a ter vitória, a alcançar a prosperidade. Nunca tivemos tantas vozes falando, oferecendo direção, prometendo cuidado. Mas nem sempre essas vozes vêm de Deus. E se você pela manhã, ao acordar, você não pegar primeiro a sua Bíblia e ler, e ouvir a voz de Deus, alguma outra voz você ouvirá. Alguma outra voz te influenciará. Por isso é tão importante, antes de ouvir a voz de homens, ouvir a voz de Deus, que está na palavra dele. Sabe, você vai abrir o Instagram e alguém ali vai estar te ensinando como viver. Você vai abrir o YouTube e alguém vai estar ali ensinando verdades espirituais. Você vai abrir o WhatsApp e alguém vai estar te direcionando. Nunca, irmãos, foi tão necessário a gente, irmãos, conhecer profundamente a palavra de Deus. Nunca se fez tão necessário, irmãos, ter um discernimento espiritual em meio a tantas vozes que há hoje em nossos ouvidos, chegando ao nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês João 10 hoje, e esse capítulo é bastante conhecido. Mas isso não é apenas uma metáfora bonita, onde Jesus se apresenta como bom pastor. Mas é, na verdade, irmãos, uma denúncia, um alerta de Jesus contra os líderes religiosos, contra aqueles que cuidavam do povo de Deus, que pastoreavam o povo de Deus, que ensinavam as verdades de Deus, mas haviam se corrompido e exploravam o rebanho da época. Então você achou a sua Bíblia no capítulo 10? Ó, que intimidade com a palavra, a gente abre assim, ó. Meu, João 10. O marcador é fácil, né? João 10, então, versículo 1. A gente vai até o versículo 18, mas eu quero primeiro, nesse momento, até o versículo 10. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar
essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar-lhes vida, e uma vida plena, uma vida que satisfaz. Amém, queridos? Então esse texto é bastante conhecido, nem sempre bem interpretado, mas é sobre esse texto, irmãos, que a gente vai compartilhar essa manhã. E o que impressiona aqui é que Jesus está falando de fariseus, de saduceus, de líderes religiosos, e ele não suaviza as palavras. Jesus chega a chamá-los, alguns deles, de ladrões, de assaltantes, que vieram apenas para roubar, apenas para matar e apenas para destruir. E aqui Jesus não está falando de maneira abstrata a respeito do diabo ou do mundo, mas Jesus está falando da liderança religiosa da época. E Jesus fala isso dentro de um contexto que, se você olhar o versículo, o capítulo anterior, capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, e por causa dessa cura ele é questionado, e esse homem é expulso da sinagoga, um homem que voltou a ver, que é expulso do rebanho de Israel, da sinagoga, e Jesus então acolhe ele nesse novo rebanho, e Jesus então tem um confronto com os religiosos ali, e ainda que é muito comum a gente ouvir que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Todo mundo já ouviu isso, não é? É muito usado. E claro que de maneira indireta, o diabo tem essa função mesmo de matar, roubar e destruir. E com certeza pode ter usado os líderes daquela época para fazer isso também. Mas esse texto, Jesus está falando especificamente sobre os líderes religiosos de Israel, do povo de Deus. Então, nós vamos discorrer um pouquinho a respeito desse texto e aplicar para nossos dias. Jesus começa falando do ladrão pastor. Forte essa palavra, né? Mas eu botei para impactar mesmo. O ladrão pastor, verso 1 e 2. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das... Irmãos, nós vivemos dias onde há muitas pessoas feridas dentro da igreja. E não feridas no mundo e vieram para a igreja, não, mas feridas dentro das igrejas pelos próprios líderes cristãos, os líderes religiosos, aqueles que dizem representar Deus, feridos em nome de Deus. E Jesus faz um alerta aqui. Nem todo líder espiritual é de Deus, irmãos. Nem todo aquele que fala de Deus representa Deus de fato. Alguns são ladrões e assaltantes. E aqui é a pergunta que vem: quem que está guiando a nossa vida? Quem que é o nosso pastor de verdade? Jesus apresenta aqui dois tipos de líderes. O falso que pula a cerca, aquele que pula o muro, e o verdadeiro, o legítimo, aquele que entra pela porta. Jesus está denunciando aqui os falsos líderes, os falsos pastores. Irmãos, quando a gente pensa nos nossos dias, essa palavra, será que era só para aquela época? Será que hoje, irmãos, existem falsos líderes? Será que hoje existem líderes, pastores, ladrões e assaltantes? Será que existe isso hoje, queridos? É assim hoje. A gente vê claramente, irmãos, pessoas, homens e até mulheres, se intitulando pastores, se intitulando bispos, se intitulando apóstolos, sem nunca terem sido chamados por Deus, sem qualquer fundamentação bíblica, e arrastando multidões, surgindo nas redes sociais, viralizando,
ministérios baseados muito mais em estética, em marketing, do que em caráter. Com milhares de seguidores. Pastores que pregam a palavra sendo confrontados por pessoas que seguem esses homens, essas mulheres. Pessoas que chegam ao topo por causa do seu carisma, mas o carisma também não os sustenta lá. E está aí os escândalos da igreja moderna, toda semana. Abusos, irmãos, financeiros, abuso sexual, de tudo que tipo, abuso emocional. Todo tipo de coisa envergonhando a igreja de Cristo, envergonhando o nome de Deus, de tal maneira que pessoas não querem nem, têm medo de ir para a igreja. Por causa desse tipo de gente. Mercenários, ladrões, assaltantes. Com títulos grandes, mas caráter pequeno. Nem todo líder espiritual vem de Deus, nem todo crescimento é sinal de Deus. Irmãos, ter muitos seguidores, ter uma mega igreja, não significa aprovação de Deus. Não significa validação divina. Não significa que foi chamado por Deus. O ladrão pastor não foi chamado, não foi enviado. Ele não tem autoridade legítima, ele não passou pela porta que é Cristo, ele pula a cerca. Ele entra nas igrejas, ele ganha os corações, ele influencia, ele divide, ele racha, ele destrói, ele mata, ele rouba. Ele entra de outra forma. Ele entra pela projeção pessoal, pela autopromoção, muito queridão, muito carismático, ele manipula, ele se autopromove. É sutil isso. Ele não é um monstro. Ele é querido, ele é bom. Ele faz uso da palavra de Deus. Nem todo líder que você admira deve ser alguém que você segue. Verso 3 e 5, Jesus fala do bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele diz que o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão desconhecidos. Antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Aqui a gente começa a perceber a diferença. O pastor, ele anda com as suas ovelhas. Ele conhece elas individualmente. Ele conhece elas pelo nome, elas o conhecem. Há relacionamento, há intimidade, é uma conexão que existe ali, não é um controle que existe ali. E é esse tempo que nós vivemos hoje, irmãos, onde há uma liderança que conhece números, mas não conhece pessoas. Imagina você fazer parte de uma igreja onde você não sabe nem o nome das pessoas, as pessoas não te conhecem. Onde o pastor é acessível no palco, mas não nos momentos em que você está passando por dificuldade, enfermidade, luta, problemas. Um pastor que vive ausente, que quando você está doente, ele desaparece. Ou ele terceiriza, ele não banca o custo de um cuidado de vida. Ele não suporta isso. Ele foge, ele desaparece, ele não anda com as suas ovelhas. E quando nós vemos aqui Jesus nunca tratou as pessoas como multidão, ele parava para um. Onde não há nome, há números. Jesus pastoreou multidões sem deixar de ver individualidade.
onde não há cuidado, há sistema. Jesus tratou as pessoas individualmente. Jesus nunca viu você como uma estatística. Jesus nunca tratou você como um número, mas como pessoa, como ovelha. Como bom pastor que se aproxima, que cuida individualmente. Jesus fala no versículo 7 ao 10 agora do mercenário, do líder, do pastor, ladrão, que rouba, que mata e destrói. E ele diz no final aqui que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ou seja, todo aquele que não passa pela porta que é Cristo é falso, é perigoso, é destrutivo. E Jesus dá esse alerta. E como se parece para nós hoje um falso pastor? Como se parece para nós hoje alguém roubar, alguém matar, alguém destruir? Como parece para nós um ladrão, um assassino, um destruidor hoje, como líder espiritual? Como aparece para nós isso? Como nós podemos identificar onde que nós vemos isso? Aparece através dos líderes abusivos. Como que eles roubam? Eles roubam a identidade. Eles roubam a liberdade que nós temos em Cristo. Ele rouba a autonomia dos fiéis com legalismos, com fardos pesados que eles mesmos não levam. Eles usam o medo e a culpa para controlar as pessoas. Tem aquele tipo de frase assim, ó: se você sair dessa igreja, Deus não vai mais te abençoar. Se você sair daqui, desse pastoreio, Deus não vai te ouvir. Você não vai mais ser abençoado. Você está perdido. Sem o ministério, você não é nada. Sem a igreja, você não é nada. São os discursos. Eles roubam a sua liberdade em Cristo, roubam a sua identidade. Como que eles matam? Eles matam a tua fé. Eles matam a alegria da vida cristã. Quem discorda de mim está em rebeldia contra Deus. Sabe, se você deixar de estar debaixo do meu pastoreio, você está fora da cobertura espiritual. Cobertura espiritual que nós temos é Cristo, meu irmão. Criam dependência das pessoas, há um controle excessivo, há abuso espiritual. E onde, irmãos, não há liberdade em Cristo, não há liberdade da vida cristã, ali não está o coração do bom pastor. Ali não está o bom pastor. Se transforma um sistema, uma porção de ritual, uma instituição, mas o Cristo vive encarnado, você não percebe mais a presença dele. E tudo é no controle, tudo é manipulação, tudo é número, tudo é humano. E a simplicidade e profundidade da vida cristã desaparece. Eles destroem, como que eles destroem hoje? Destroem famílias, destroem em nome de uma visão pessoal que quer dizer que é de Deus, mas muitas vezes é uma projeção do próprio ego, da vaidade, e usa o ministério e o palco como uma plataforma para aparecer, para enriquecer, para suprir os desejos carnais, narcisistas, sabe, de viver coisas que jamais viveria se não tivesse um ministério. Mas o ministério promove uma vida de luxo, de regalias, de viagem pelo mundo inteiro. Não só para ele, para a sua família, para os seus mais allegados. Tudo em nome de Cristo. Tudo em nome de Deus. E muitos crentes seguindo essas pessoas. Tomando eles como exemplo de sucesso, como referência, querendo saber como que eles chegaram lá para fazer igual. Destrói a confiança das pessoas em Deus. Com escândalos, sabe? Destrói em nome de uma visão pessoal, de nome de uma visão institucional.
Sabe, pessoas que são feridas, irmãos, abandonam tudo. As pessoas, quando caem na real, eles ficam anos debaixo de um sistema desse. E depois ficam em crise. Como é que eu me submeti a isso por tantos anos? Como é que eu não abri os olhos antes? Faltou comunhão pessoal com a palavra e oração. E depois ficam uma crise tão grande, tão feridas, irmãos, que não querem mais nem saber de igreja. Não, abandonam não só a congregação cristã, a igreja que participava, abandonam a fé, abandonam os irmãos, abandonam a comunhão. É assim que esses líderes, irmãos, roubam, matam e destroem hoje. Tem um rebanho, irmãos, talvez de milhares de pessoas nessa situação no mundo. Só a nível do Brasil. Isso não é cuidado pastoral, isso é abuso espiritual. Nem todo trauma, irmãos, vem da infância, nem todo trauma vem do mundo, muitos traumas vêm de dentro da igreja. Pessoas feridas, pessoas magoadas, machucadas, com medo de líder, pessoas, irmão, a gente como pastor, irmãos, deixa eu confessar isso para vocês, é horrível quando as pessoas olham para a gente com desconfiança. Por causa de uns idiotas, dos mercenários, dos ladrões, dos corruptos, a gente vai no banco, está em análise de crise, nossa profissão, nossa função, por causa desse tipo de coisa. Por causa de uns e outros que envergonham o nome de Cristo. E o mais triste é quando essas pessoas caem, que Deus, irmãos, nem é o diabo que derruba esses homens, tá? É o próprio Deus que deixa cair. É o próprio Deus que cansa das pessoas usarem tanto a sua igreja, o seu povo, de tanto esfolar as ovelhas, de tomar da lã da carne e do sangue delas. O próprio Deus permite que venham as claras os escândalos. Agora tem crente que defende eles ainda. Que brigam entre irmãos defendendo essa gente ainda. Isso é uso indevido da autoridade para controlar, para explorar as pessoas, causando dano espiritual, dano emocional e até físico. O ladrão pastor vem para roubar a identidade, vem para matar a fé, vem para destruir a confiança em Deus. Ele não só tira o dinheiro, ele tira a liberdade, ele tira a pureza da fé, a simplicidade, a alegria da vida cristã, a confiança em Deus. Mas graças a Deus, irmãos, tem gente acordando com isso. Tem gente muito ferida, despertando e deixando esses lugares. Tem gente, irmãos, abandonando os mega ministérios, baseado em eventos, e não em cuidado de vida, não cuidado pastoral. Tem gente abandonando esses ministérios, irmãos, e procurando igrejas pequenas. Não que igrejas pequenas sejam sinais de igreja coerente também. Tem um monte de igreja que era melhor fechar essas portas. Mas procurando igrejas bíblicas, procurando igrejas saudáveis, igrejas coerentes com a palavra de Deus. Não igrejas perfeitas, mas igrejas que levam Deus a sério. Igrejas onde podem viver a proposta da vida cristã, que é relacionamento com Deus, que é relacionamento uns com os outros, que é uma igreja que incentiva a vida pessoal com Deus. Não estão abandonando a Deus, estão abandonando aqueles ambientes que dizem representar a Deus. Versículo 11. Jesus fala do bom pastor aqui. O bom pastor se entrega. Eu vim para dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Outra versão fala uma vida abundante. Ou seja, esse é o propósito de Jesus. Enquanto aqueles mercenários, eles só querem para si, Jesus se entrega, Jesus dá. O propósito de Jesus está claro. Enquanto que o propósito de Jesus é dar vida e abundância, dar vida plena, vida que satisfaz, o mercenário ele vem para matar, roubar e
destruir. Aí você consegue ver o paralelo que Jesus está traçando aqui entre seguir a Ele e seguir esses homens. Enquanto falsos líderes tiram Jesus, se entrega, o foco de Jesus é o bem-estar, é o crescimento das ovelhas. E ele não promete falsidade com isso, as promessas dele são verdadeiras. Se alguém exige de você, irmãos, qualquer líder, se alguém exige de você o que ele não vive, se alguém exige de você o que ele mesmo não sacrifica, cuidado, alerta, alerta. A cruz revela o coração do verdadeiro pastor. Não é uma liderança distante. Não é uma liderança omissa. Não trata as pessoas como número. Verso 12 e 13. O ladrão pastor é fujão. Certo? Botei até para rimar aqui. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. Ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. E não se importa de fato com as ovelhas. Versículo 13. Então, por que ele foge? Por que o ladrão foge? Por que o falso líder, na hora que a coisa aperta, ele foge? Muda de ministério ou abre outro. Por quê? Não tem compromisso nenhum, né? São números. Elas são um meio para ele alcançar um fim. Um meio de ganho para ele. Por que ele foge? Ele não se importa com elas. Ele não tem vínculo com as ovelhas. Ele não ama as ovelhas. Ele foge. Diferente do pastor, por exemplo, dos tempos bíblicos, como Davi, que enfrentou leão, enfrentou urso. Exemplo de Jesus que deu a sua vida, que entregou. E o pastor no Antigo Testamento, irmãos, tinha uma época do ano, a época de verão, naquela região, onde o pastor ficava no campo com as ovelhas. No inverno era trazido para o curral, para o aprisco. Mas no verão, o campo existiam lugares como à noite com tipo muros de pedra. Na Serra Gaúcha tu vê muito esses muros entre as propriedades, ainda hoje você vê. Eram feitos muros de pedra, cerca de pedra, e ele mesmo dormia à porta. Um porrete cheio de prego. Se viesse o lobo, um urso, um ladrão, ele não fugia a salvar a sua vida. Ele defendia as ovelhas. É nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 23. A relação dele com as ovelhas, ele diz: o Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Na sua lida, espelhada ali com as ovelhas, ele escreveu um salmo usando essa metáfora com o relacionamento de Deus com ele. É ele quem me conduz a pastos verdejantes, é ele que me conduz a águas tranquilas. É o que ele fazia com as ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Agora, o pastor ladrão, ele é fujão. Ele não se importa com as ovelhas, ele trabalha por interesse. O texto diz aqui que ele trabalha por dinheiro. O que é conveniente, por status, por poder. Estão mais preocupados com o que recebe do que com quem cuidam. Há uma preocupação pelas pessoas. Não tem desejo de ver as pessoas bem, as famílias bem, com saúde, crescendo, se convertendo, conhecendo mais a Cristo, amando mais a Deus, vivendo uma vida mais bonita, glorificando mais a Cristo, sendo uma bênção onde convive, onde trabalha. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados que o seu ambiente encha e que a arrecadação seja grande. São números. Nesse lugar, você serve enquanto você serve. Se você faltar um culto, eles não percebem a sua ausência. Mas se você deixar de contribuir, eles percebem. Se você deixa de servir, eles percebem. Porque a motivação do coração é errada. Eles não entraram pela porta, eles não têm um coração convertido, ou se tiveram uma experiência por Cristo, deixaram-se corromper, como dizia em Apocalipse, da doutrina de Balaão, do suborno, da corrupção, do dinheiro, o amor.
quando é conveniente, está tudo bem, eles aparecem, celebram, comemoram, estamos juntos na festa. Mas na hora do velório, cadê eles? Na hora do luto, cadê eles? Na hora da depressão, cadê eles? Na hora que não tem como pagar a conta em casa, está faltando comida na mesa, cadê eles? Quando tem que botar a mão no bolso e pagar uma conta de energia elétrica, cadê eles? Cadê? Quando alguém não tem um gás de cozinha em casa, cadê eles nessa hora? Quando alguém está no hospital, cadê eles? Não aparecem. Ele só cuida de quem interessa. É interessante que esses líderes espirituais, eles têm uma sutileza, uma artimanha, que não é que eles não cuidam de todos, eles cuidam de alguns. Eles têm algumas pessoas que eles escolhem no rebanho, pessoas de influência, de poder aquisitivo financeiro, de poder político, pessoas influentes. E essas pessoas, eles cuidam muito bem. Sabe por quê? E quando alguém lá do meio do povão, certo? Quando alguém lá criticasse o pastor, dizendo, não, ele não é assim, ele cuida da gente. Ele vai ter aqueles que vão o manter no poder e sustentar e o proteger. É um cuidado seletivo. O teste do pastor não é o palco, porque é fácil, irmãos. Mas é a crise. Esse é o teste. E se alguém é pastor, não é falar bem aqui, irmãos. É muito fácil. Mas o teste do pastor é no meio do povo, é o cheiro da ovelha. É ter cheiro de ovelha. O pastor sabe onde você mora? Já foi alguma vez na tua casa? Você já foi uma vez na casa do teu pastor? Pastor Fugião, quando vem a crise, ele desaparece. E aqui é líder também, tá, irmãos? Somos dos fariseus, saduceus, eu estou trazendo para o pastor, dando aplicação a nível geral, mas nós temos que pensar na liderança de maneira geral. Quando vem a crise, o líder desaparece. Quando alguém tem algum problema, ele manda alguém. O palco revela o talento, mas a dor revela o coração. Quando a pessoa está passando por dificuldade na igreja, tudo que ela recebe é silêncio, distância, há de se pensar se realmente isso é uma igreja onde há cuidado pastoral ou se é só uma instituição. O verdadeiro pastor permanece, o ladrão desaparece. Amém, irmãos? Uma frase de efeito aqui, mas é isso mesmo. Jesus comparou aqui. O ladrão desaparece, o ladrão vaza, mas o pastor permanece. Amém? Agora vamos adiante, verso 14 a 16 aqui. O relacionamento verdadeiro. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço, eu me sacrifico. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Quem são essas outras ovelhas? Que não são do curral lá onde Jesus estava? Amém? Como diz na Gia, somos nós. Ou tem gente que bota um I, somos nós. Não, somos nós. Sem I, sem Z. Somos nós. Ovelhas de outro aprisco somos nós, irmãos. Não é só, o evangelho não foi só para os israelitas, não foi só para o povo judeu. Somos nós, o evangelho chegou a nós. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só rebanho e um só. Cuidado, irmãos, com ministérios que dizem assim, ó, só nós somos a verdade. Só nós estamos certos. Não é? Se você sair daqui, você está perdido. Sabe, irmãos, a salvação não está numa instituição. Não está numa religião. A solução está em Cristo.
Evangelho, irmãos, é cristianismo, é uma maneira de viver em relacionamento com Deus e com os irmãos. Nós nos reunimos, temos um CNPJ e tudo isso, porque a lei civil exige, mas isso fica. Cristianismo não é um sistema, não é um ritual, não é uma instituição, ou seja, é um relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo e com irmãos. Não é um individual, nós somos igreja juntos. Onde temos nosso sumo pastor, Jesus. O reino de Deus não pertence a uma denominação, é um rebanho global. Tem pessoas felizes que dizem, eu amo Jesus, mas tenho medo de igreja. Não quero saber de liderança sobre a minha vida, não me submeto mais a ninguém. Esses são as consequências desses que vêm para roubar, matar e destruir, levam pessoas a isolamento, a não querer mais congregar em local nenhum. E vem aquele pensamento, não, eu não vou na igreja, mas eu estou com Deus. Já ouviu isso? Não, eu não vou na igreja, mas eu sou cristão, tenho fé. Eu leio a Bíblia em casa, eu assisto sempre um pastor aqui, outro lá na internet, até tomo ceia em casa. Eu sou a igreja, eu não dou dízimo na igreja, mas eu contribuo para o orfanato, para casa de caridade, não sei tal, ajudo instituições, ajudo pessoas individualmente. Está cheio esse rebanho desigrejado aí. Por causa dessas consequências aqui. Irmãos, Jesus não é responsável pelos abusos espirituais. Amém, queridos? Por isso que cai por terra essa questão, eu não vou congregar em lugar nenhum. Não, não foi Jesus que feriu você. Não foi Jesus. Foi um líder que fez mau uso da autoridade, fez mau uso do poder que foi investido a ele. Ele que vai responder a Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que para esses líderes haverá um juízo muito mais rigoroso que para as ovelhas. Então, claro que escandaliza a gente, mas Jesus nos alertou dizendo, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem eles vierem. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? É a igreja, é os novo convertidos, é o fraco na fé, é aqueles que ouviram o evangelho e se converter e agora não querem mais nem saber, porque estão escandalizados por causa dessa corja. Haverá um juízo muito mais rigoroso. Não sejais muitos de vós mestres, sabendo que haverá um juízo mais rigoroso. Porque sabem o que é certo e errado, não são ignorantes. São tolos. Porque o ignorante, irmãos, ele pode errar porque ele não sabe. Certo? E Deus é bem tolerante com isso. Perdoe a misericórdia. Porque pode conhecer a verdade vai libertar, ele vai crescer e vai deixar de viver no erro. Mas, irmãos, essa corja aqui não é ignorante. Eles conhecem, eles sabem. Mas tem o coração corrupto, tem o coração torto, o coração com as motivações erradas e pervertem o justo juízo. Pervertem o coração e esfolam as ovelhas, escandalizam. Jesus não é responsável pelo abuso, ele é o caminho da cura. Glória a Deus por igrejas, irmãos, que estão hoje recebendo pessoas feridas. Glória a Deus por ministérios, irmãos, que têm um trabalho hoje de aconselhamento, de receber as pessoas, de pastorear o coração delas, de ouvir elas, de orar com elas, de ensinar a palavra de Deus, de mostrar que pode ser diferente. E às vezes leva tempo. Leva tempo, irmãos, porque quando alguém se sente traído, para reconquistar a confiança, tem que ter um histórico, leva tempo às vezes. Mas Jesus cura. Muitas vezes a gente diz, não, eu vou para a igreja, mas eu vou sentar lá atrás, na última fileira lá. Não vou me envolver em nada. Assim, gente. Mas Deus é gracioso. Jesus vai curando. Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra estava com febre. Lembra disso? O que Jesus fez?
Curou ela. E o que ela fez depois? Passou a servir. Crente curado serve, irmão. É isso. Serve com alegria a Jesus, aos discípulos dele, ao reino de Deus. Por amor, não por obrigação, mas entendendo que é o próprio Cristo. A autoridade do bom pastor, versos 17 e 18, Jesus fala: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Jesus não foi à força, irmãos, para a cruz, ele veio para a cruz. Ele veio para ir para a cruz, ele se entregou para a cruz. Como ovelha no matadouro. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Por isso, pois foi isso que meu Pai ordenou. Ou seja, Jesus se entregou voluntariamente, ele não foi vítima. Ele chegou a dizer na cruz: se eu pedisse para o Pai, ele mandaria uma legião de anjos para me tirar daqui. Mas nós não teríamos a salvação. Mas ele se entregou, ele sabia que para que você e eu tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos voltar para Deus e ter a possibilidade de ser salvo e ter a eternidade, ele tinha que morrer. A justiça tinha que ser feita sobre ele, ele tinha que ser moído pelas nossas transgressões. Ele tinha que ser castigado para que nós pudéssemos ter o perdão, a paz. A culpa que nós temos, tinha que ser removida essa culpa. Tinha que ser feita justiça. Ele é a nossa justiça. Deus fez nele a justiça que deveria aplicar em nós, aplicou nele. Jesus não manipula, Jesus não controla pela força, ele convida, ele nos conduz por amor. Estava lendo isso na apostila de Setiel, e um amigo de um amigo foi para Israel, o de Roy, e estava numa região mais alta, e abaixo tinha um desfiladeiro, e esse desfiladeiro dava numa pastagem grande. E do alto ele começou a perceber que vários pastores com vários rebanhos andavam pela mesma trilha. Todos eles. E nessa trilha meio que se misturava as ovelhas de um rebanho com o outro. Mas quando eles chegavam no final desse desfiladeiro, nesse corredor mais estreito, o pastor, cada um tomava uma direção diferente e eles começavam a emitir gritos diferentes. Não sei, um fazia um grito, outro. E aquelas ovelhas que estavam todas misturadas juntas, cada uma ia saindo de acordo com a voz do seu pastor. E os pastores continuavam andando, eles não ficavam parados esperando, eles continuavam andando. Ele andava cerca de 100 metros, de vez em quando emitia aquele. E aí o pastor olhava para trás, ver se tinha alguma perdida desgarrada ainda. Mas elas reconheciam a voz. E sabiam que é a voz de Cristo. Irmãos, cristão que lê a Bíblia, meu irmão. Cristão que pela manhã, antes de ligar o rádio do carro, antes de ligar um DVD de música, antes de ler um livro, antes de abrir o WhatsApp. E deixa eu dizer para você, irmãos, não pensa que não é a luta para mim. Às vezes eu pego o WhatsApp, eu deixo do lado, eu não quero abrir o WhatsApp antes de ler a Bíblia. Porque eu sei que alguma coisa, se eu pegar uma notícia aqui, um pedido de oração aqui, quando eu for ler a Bíblia, eu já estou influenciado por aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui, que o cristão, irmãos, que todo dia lê, pode ser, irmãos, alguns versículos, não quer ser legalista aqui, dizendo que você tem que ler um capítulo, 2 ou 5 por dia. Não quero ser legalista aqui. Porque nem tinha essa divisão dos capítulos quando a Bíblia foi feita. Mas se você lê uma porção todos os dias, irmãos, é impossível, irmãos, que um pastor ou um líder vai falar uma coisa errada e você vai aceitar. Ou vai exigir de você alguma coisa que Deus não exige. Não é possível isso, irmãos. Nem precisa ter um pastor como eu aqui gastando um tempo para falar esse tipo de coisa. Eu podia dar muito mais uma ênfase no bom pastor aqui. Mas estou dando um alerta, porque é o que Jesus dá, e parece que quando lê esse capítulo ninguém vê isso, só vê o bom pastor, e fica muito poético isso.
Mas, irmãos, cada um de nós precisa de discernimento, precisa da leitura da Bíblia, precisa conhecer o coração de Deus. E pronto. O ladrão prende você a ele. Cria dependência emocional. Tem pessoas que não conseguem romper com o ciclo de abuso. Sabe, depende do pastor, depende da aprovação dele, depende do que ele orienta, do que ele diz. Campanha, campanha, você tem que ir na igreja, sabe, parece que Deus não ouve mais a tua oração no quarto, mas o pastor tem que orar, você tem que ir na campanha, lá você tem que receber, lá você tem que tocar não sei na onde, ou comprar não sei o quê, ou pagar não sei o quê, é lá que a coisa acontece, não é mais a tua vida pessoal. Que líder é esse, irmãos? É o neopentecostalismo abusando disso, irmãos. Abusa disso, e multidões disso, em vez de resolver os problemas com a tua esposa, orando a Deus, vai nesses lugares. Recebeu uma bênção, uma vitória. Está cheio disso, irmãos. Cheio disso. E as pessoas vão que nem ovelha para o matadouro mesmo, porque não conhecem a Bíblia, não leem, não oram a Deus. Porque quem ora e lê a Bíblia, quem lê a Bíblia todos os dias conhece a voz do pastor. Ela vai ouvir de Deus. Ela sabe o que ela deve seguir. Ela sabe. O bom pastor conduz você ao Pai. E o mau pastor vai fazer você ficar dependente dele. Jesus não manipula, não controla pela força, ele convida, ele conduz por amor. Como discernir a voz do verdadeiro pastor? 3 critérios rapidinho. Estamos já caminhando para o final, tá, queridos? Daquela alegria, né? 3 critérios para discernir aqui a voz do verdadeiro pastor. Primeiro, a voz de Jesus. Quando você ouve a voz de Jesus, ela traz vida. Ela não traz peso. Eu vim para que tenham vida aí em abundância, vida plena, vida que satisfaz. Irmão, se só há culpa, se só há medo, sabe, você tem que fazer as coisas por amor a Cristo, não por medo de Cristo. Você tem que ir para o céu porque você ama Jesus, e não por medo do inferno. Certo, irmãos? Você não pode se converter a Cristo, não, eu vou me converter porque senão eu vou para o inferno. Isso é uma consequência de você não ir para o inferno porque você se entrega a Cristo. Mas não deve ser um medo, por amor, por querer viver com Cristo, por conhecer a Ele, por querer viver essa vida abundante que Ele... Esse reino, irmãos, que é incomparável. Segundo, a voz de Jesus aponta para Deus e não para homens. Ou seja, os pastores, irmãos, ladrões, eles centralizam tudo neles. Eles são o centro. Mas Jesus apontava para quem? Meu pai trabalha agora e eu também. Eu sempre apontava para o pai. Então, irmãos, ministério, pastor, tem que apontar para a glória de Deus. Tudo é para o Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós somos apenas ferramentas, irmãos. Apenas instrumentos falhos, pecadores, que Deus, na sua misericórdia, usa. E a terceira, a voz de Jesus gera liberdade. A palavra é tão clara que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Onde Jesus governa a liberdade, não manipulação. Quem lidera deve refletir a Cristo e não o ego. Liderança não é sobre posição, é sobre serviço. Para concluir, vamos ficar em pé então. Eu quero só, irmãos, não procurar culpados, mas também nem fazer uma caça às bruxas. Mas todos nós que temos alguns anos de fé, conseguimos identificar certos abusos, certas coisas que a gente já viveu e já passou. E é bem provável que aqui tenham pessoas que já se sentiram abusadas, feridas também, por algum líder, por alguém. Mas nós temos que ter no coração, queridos, que não foi Jesus que nos feriu, nem foram homens que, por ignorância ou por intenção mesmo, erraram conosco. Mas nós temos que ter no nosso coração que Jesus não é o que fere, mas é o que cura.
E aqui que está a grande verdade, queridos. Nós precisamos do bom pastor. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos congregar. E é claro que Jesus deu à igreja pastores como uma função, mas uma igreja, ela não é pastoreada por um único pastor, mas por alguns presbíteros, por um grupo de presbíteros que cuida da igreja. Esses homens juntos oram, buscam a palavra de Deus, orientação doutrinária para a igreja e conduzem a igreja. Não são perfeitos, mas por trabalhar em grupo, como a gente está fazendo, é uma segurança para a igreja. E não é apenas um homem. Os presbíteros aqui da igreja são tão pastores quanto eu, certo? Sendo tempo integral ou parcial. Nós temos a mesma função. O que acontece é que eu, por estar de tempo integral, é óbvio que eu tenho mais tempo para me dedicar a isso e tenho uma responsabilidade maior porque estou formando eles também, nesse sentido. Mas nós temos a mesma função. E isso é segurança para vocês. E ainda que vocês às vezes desejassem que tivesse um pastor talvez mais dominante, mais eloquente ou mais diretivo, não creio que esse seja o modelo bíblico. Mas eu creio que a liderança compartilhada é o que a gente vê no Novo Testamento, a gente vê na igreja quando nasceu, e é o modelo que nós queremos seguir, onde juntos nós vamos cuidar da igreja. Não quer dizer que a gente está livre de erros, mas juntos nós vamos errar menos do que um pastor sozinho. Então, a igreja, o papel da igreja aqui, eu creio que é orar pelos seus pastores, orar pelos seus presbíteros, para que se mantenham coerentes com a palavra de Deus, saudáveis, e continuem fazendo esse trabalho, o que Deus chamou a fazer. Amém, igreja? Isso é bom para nós. E vamos cuidar do nosso coração também com as influências externas. A gente pode ouvir, pode se inspirar, mas só Jesus é o bom pastor. André não é o bom pastor, certo? André não é o bom pastor. Sou pastor. Procuro fazer umas coisas boas também. Procuro fazer o que é certo. Mas bom pastor mesmo, só existe um. Ele é Jesus. Jesus ainda diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Qual voz você vai seguir? A voz de alguém que te aproxima de Cristo, que te aproxima de Deus? Ou a voz de alguém que te prende a Ele? Talvez você até admira. A voz que te conduz à liberdade ou ao controle? Tome cuidado, irmãos, com quem fala em nome de Deus. E você acha tão lindo, tão linda. Mas quando você vai olhar para a vida dessa pessoa, não se parece com Jesus. Comece, irmãos, a olhar para essas pessoas e dizer: será que Jesus agiria como essa pessoa? Vê se você consegue ver Jesus agindo daquele jeito. Vê se você consegue ver Jesus fazendo aquilo. Ou ostentando aquilo. Comece a tentar, irmãos, ver isso. E se você não vê Jesus nisso, irmãos, anátema. Rejeita esse nome de Jesus. Por mais lindo, por mais linda que seja. Por mais bem que se expresse. Jesus ainda está chamando. E Jesus não chama com gritos. Jesus não chama através de manipulação, mas com amor. Essa palavra, irmãos, é para nos fazer nos voltar para o verdadeiro pastor que é Cristo. Amém? Aquele que deu a vida por você. Hoje nós cantamos uma música cheia de referências a cantares e também a bater na porta, que Jesus fala à igreja em Apocalipse, capítulo 3, em Efésios. E a gente vê essa figura de Jesus do lado da fora da igreja, batendo a porta, umas coisas assim que, pensa, como, né? A gente lembra sobre esse encher do Espírito Santo. A gente lembra da misericórdia de Jesus. A gente lembra do relacionamento com Deus. A gente lembra que Jesus vai voltar.
Nossa vida se resume a isso, irmãos. Ao nosso relacionamento com Cristo e uns com os outros. Nisso se resumem os mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. Então nós vivemos só para isso, irmãos. Tudo que a gente faz, irmão, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente constrói, tudo que a gente ganha, sabe, nossos filhos, nossa família, deve ser para a glória de Deus, irmão. Se a gente não entendeu isso, nós somos muito errados. Não quer dizer que você não possa ter ambições de profissão, de cargos, de títulos. Se Deus te abençoar e quiser te levar a influências maiores para você lá estar e ser uma influência de Cristo, isso é bênção. Lá você vai testemunhar de Jesus, mas é para isso, irmãos. Lembra que Paulo vai parar em Roma daqui a pouco? Mas em todos os lugares, até diante do rei, a gente viu a semana, né? Testemunhou de Cristo. Você existe para a glória de Deus, para levar a glória, para tornar Deus conhecido, sabe? Não perca isso, não se perca, não se iluda. Esse mundo está muito encantador. Sabe, tem lutas, mas tem muitas facilidades, muita tecnologia, muita coisa oferecendo prazer, mas cuidado para não se corromper, para não perder a salvação, teu coração nisso, para não se desviar. Volte para quem deu a vida para você. Escolha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Amém, irmãos? Eu quero orar, enquanto isso, Lucas vem aqui para servir a ceia para a gente. Essa semana, o Lucas vai começar a dedicar meio período do tempo dele para a igreja. Isso porque, irmãos, nós queremos pastorear melhor essa igreja. Já falei que o André não é um bom pastor. Hoje, quando ele começou o culto, eu olhei para o cabelo dele e falei, será que faltou gel? Será que não tem um creme de pentear? Eu lembrei, eu tenho 2 em casa. Já pensei assim. Mas depois, acho que foi o Espírito Santo que me falou assim, ele é mais jovem que você. A igreja precisa disso. Então, precisamos de um pastor mais jovem, amém, queridos? Então a igreja tem um pastor mais jovem. E vamos investir nesses jovens, vamos investir nos adolescentes, vamos investir nas crianças. Sabe, irmãos, as pessoas se convertem muito mais nessa idade. Pessoas de idade hoje vão de uma igreja para outra. Poucas pessoas se convertem nessa idade, só migram. Mas as conversões maiores estão em adolescentes, crianças até, e jovens. Vamos investir nos jovens. O Lucas tem um coração muito voltado aos jovens. E agora vai desenvolver algumas habilidades. Ele já prega muito bem. E é uma bênção isso. Mas como eu falei hoje, né? O que prova alguém ser pastor não é o palco, né? É a crise. Agora vai visitar mais pessoas, estar mais perto da igreja, vai dedicar mais tempo a isso, desenvolver algumas habilidades. Não quero que ninguém morra aqui, mas se alguém morrer, né, temos um pastor para fazer funeral. Deu até um frio, né, irmãos? Né? Temos mais um pastor para fazer casamento. Ô glória, né? Para abençoar as crianças que nascem. Ô glória, né? Para visitar nos hospital, né? Para discipular os novos convertidos. Ô glória, amém? Então nós estamos nos preparando para crescer, irmãos. Mas não em números, mas para crescer no cuidado. Nós queremos pastorear melhor essa igreja. Estamos trabalhando com o presbitério há 3 anos, irmãos. 2 anos que foram mais específicos assim para isso. Eles não estão prontos, mas estamos trabalhando. Essa semana tem nosso grupo familiar de novo com a liderança. Eles são ministrados, são capacitados, estão sendo preparados. Essa igreja está sendo muito abençoada pela liderança que tem. E eu quero pedir para a igreja estar orando para os seus líderes, abençoando os líderes e acatando a orientação que eles dão, porque eles não são pessoas, irmãos, voltadas a si mesmo, mas ao Senhor e voltadas a servir a igreja. Liderança serva, que ama a Cristo e ama vocês, amém? Então, já estou anunciando isso e então, se o Lucas ligar para você a semana, né, dá uma glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Lucas, eu quero que você ore para essa palavra pela gente. E depois pode também nos ministrar a ceia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor. Nós cremos e reconhecemos que a tua palavra foi pregada aqui essa manhã, Senhor.
nós queremos clamar a Ti, Deus. Que o Senhor nos leve a esse lugar de sermos ovelhas verdadeiras, de nós mergulharmos na Tua palavra. Pai, eu clamo a Ti que o Senhor nos dê o discernimento e a sabedoria para que a gente sempre esteja atento à Tua voz. Tu és o nosso verdadeiro bom pastor. Senhor, livra-nos, Deus, de darmos ouvidos a lobos. Livra-nos de darmos ouvidos a falsos mestres, falsos profetas, a pessoas na internet ou mesmo dentro do nosso próprio círculo, mas que vão causar confusão na nossa mente, vão causar divisão. Divisão não vem de Ti, Senhor. Pai, eu clamo a Ti como igreja, que o Senhor nos proteja disso, Senhor, mas que o Senhor sempre nos leve a sermos como verdadeiras ovelhas, que não adianta a gente estar próximos ao bom pastor, mas não ouvir a voz e ser desgarrado. Ó Pai, eu clamo a Ti como igreja, Senhor, nos capacita, Senhor, a sermos ovelhas verdadeiras. Nós sempre queremos Te ouvir e Te seguir. Tu és o nosso bom mestre, o nosso bom pastor. E eu clamo a Ti que o Senhor sempre esteja também sobre o pastor André, sobre mim, sobre o pastor Delcio, sobre o Elton, sobre o Serginho, sobre o Anjo, todos os líderes aqui dessa igreja. Eu clamo a Ti, derrama Teu Espírito sobre nós também, Senhor, nos dá capacitação, Senhor, nos dá a graça, nos dá também o discernimento, o entendimento de sempre pregar a Tua palavra verdadeira, Senhor, nos livra de desviar para a esquerda ou para a direita, mesmo que sutilmente, em alguma doutrina, Senhor. Nos capacita, Pai, nos mantermos firmes no Teu ensinamento, a gente não se sujeitar a esquemas e a coisas, a práticas simplesmente para inflar a igreja, Senhor, nos livra disso, Pai. Mas que o nosso coração sempre esteja diante de Ti com um coração de temor, de pregar a Tua palavra da forma correta. Nós falamos a Ti, Pai, Te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, Te agradecemos mais uma vez por esse culto e colocamos diante de Ti agora também esse momento da Santa Ceia.